Olá pessoal, sou o professor João Carlos e o tema desta aula é a avaliação educacional, níveis de avaliação. Mas antes de começar eu quero que você repita comigo. Eu vou passar, uma vaga é minha. Vamos lá, com fé que uma vaga é sua, é preciso positividade sempre. Vamos falar dos níveis de avaliação, das aprendizagens, institucional e de rede a de larga escala. Além de ser importante entender os níveis de avaliação, podemos esperar que a banca irá fazer uma relação com outros assuntos, que também iremos abordar nas próximas aulas, como o PPP, o Projeto Político Pedagógico e a Gestão Participativa e Democrática. Precisamos entender que a avaliação educacional, os 3 níveis de avaliação, pode melhorar a qualidade das aprendizagens e, em consequência, a qualidade de todo o sistema educacional. Vamos analisar onde cada nível de avaliação acontece, quem é o seu responsável e qual o seu objetivo. A avaliação da aprendizagem. Vamos fazer um resumo sobre alguns pontos importantes da avaliação da aprendizagem, lembrar de algumas palavras e anotar conceitos, pois ainda vamos retornar neste assunto e falar muito desta modalidade de avaliação. Onde ela acontece? A avaliação é realizada em sala de aula. Quem é o responsável? O professor. E qual é o objetivo? É o acompanhamento. A professora Jussara Hoffmann, citada na maioria dos concursos da banca da VUNESP, usa muito o termo acompanhamento e também a palavrinha observação. Essa avaliação da sala de aula faz parte do processo de aprendizado. Ela é necessária e permanente. São utilizados diversos instrumentos neste nível de avaliação educacional. Alguns autores apontam que no Brasil a necessidade da avaliação institucional surgiu a partir da década de 1980 em universidades, com motivos e razões diferentes, entre elas a exigência ética da prestação de contas à sociedade, e também com um mecanismo de fortalecimento da instituição pública diante das contínuas ameaças de privatização. Mas ganhou credibilidade na década de 90, através das experiências realizadas pela Unicamp, pela PUC, UNB e a Universidade Federal de Santa Catarina. Eloísa Luck propõe uma série de competências para efetivação do acompanhamento, que denomina de monitoramento de processos educacionais, e deve ser aliado à avaliação institucional. Há várias maneiras para se organizar a aplicação de instrumentos que compõem o processo de avaliação institucional. Alguns aspectos, porém, são de relevância comum a qualquer tipo de organização. A garantia de que todos os segmentos da escola sejam avaliados e se autoavaliem, bem como o gestor escolar. A cientificidade do processo, seguindo etapas como a coleta de dados de maneira fidedigna, sigilosa, preservando o autor das informações, a divulgação e utilização dos resultados da avaliação. Onde ela acontece? É uma avaliação interna à escola, está sob seu controle. Quem é o responsável? Toda a comunidade escolar. Qual o objetivo? A escola estabelece as condições necessárias para superar os conflitos internos, em prol da melhoria do processo educativo. Conhece o que pensa todos os segmentos, toda a comunidade escolar. Consegue detectar suas fragilidades e os pontos fortes. É através da avaliação institucional que se define qual caminho seguir, quais setas seguir. E os dados da avaliação institucional são essenciais para a elaboração do PPP. Ela é construtiva e dialógica. É um instrumento de gestão democrática. Buscam-se solucionar problemas e promover o conhecimento e a compreensão dos fatos associados ao êxito ou fracasso dos programas, projetos, planos, currículos. Para além desses 2 níveis de avaliação, é preciso pensar a respeito da avaliação do sistema de ensino. O Brasil faz isso por meio dos chamados exames padronizados, também chamados de exames de larga escala, e avaliações externas, que são aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. A partir do diagnóstico produzido por essas provas, é possível traçar estratégias para melhorar a qualidade da educação do país inteiro, de uma região ou de uma escola específica.
A maioria desses exames não fornece notas individuais, porque não avalia o aluno em si. Eles são aplicados para avaliar um sistema de ensino como um todo, isso é, para medir a evolução do ensino em uma rede. Onde ela acontece? A avaliação é realizada em nível nacional, estadual ou municipal. E quem é o responsável? O poder público. Cabe ao Estado, seja em regular a qualidade da educação, bem como implantar medidas que garantam a equidade no processo educacional. E qual o objetivo? Finalidade é orientar políticas públicas para lidar com situações, sobretudo de desigualdade da educação oferecida nas escolas dos diferentes sistemas de ensino. Tem sido adotado em geral exames em larga escala como forma de regulação. As avaliações em larga escala vêm se tornando cada vez mais frequentes no Brasil. O SAEB, a Prova Brasil, Enem, ENAD e no mundo PISA. A partir de 2019, haverá uma avaliação de insumos ofertados nas escolas de educação infantil. Será o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica de Educação Infantil. Nos anos iniciais da educação fundamental, tínhamos a Avaliação Nacional da Alfabetização, ANA, foi aplicada em 2013, 14 e 16. Com a criação da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que antecipou o fim do ciclo de alfabetização do terceiro para o segundo ano, o exame está passando por uma transição. A prova prevista para 2018 foi suspensa e um novo teste será aplicado apenas em 2019 para os estudantes do segundo ano. Anos finais do ensino fundamental. Desde 2005, a cada 2 anos, estudantes do 5º e 9º anos do ensino fundamental da rede pública passam por um exame padronizado. Eles respondem a questões de língua portuguesa com foco em leitura e de matemática com foco na resolução de problemas, além de um questionário socioeconômico. Esse questionário ajuda a entender como os fatores de contexto externo à escola podem estar associados ao desempenho na sala de aula. Por exemplo, o nível socioeconômico dos pais. Esta avaliação, antes conhecida como Prova Brasil, também foi renomeada, preste atenção nisso. A partir da edição de 2019, passa a ser chamada de SAEB dos anos finais do ensino fundamental. Outra mudança é que os alunos do 9º ano passarão a responder questões de ciências humanas e ciências da natureza, conteúdos não contemplados na versão anterior da avaliação. No ensino médio, assim como os alunos de 5º e 9º anos do fundamental, os estudantes do 3º ano do ensino médio da rede pública também prestam SAEB. Essa prova não fornece resultados individuais. Vale destacar que essa etapa do ensino tem uma outra avaliação de larga escala e mais conhecida, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Um exemplo de avaliação de larga escala que acontece no estado de São Paulo é o SARESP. Agora, para finalizar, é bom lembrar que em relação à avaliação educacional, nos seus diferentes níveis, todos devem ser avaliados e todos devem avaliar. O foco não é apenas o estudante. Bom, estes são os principais pontos dos níveis de avaliação. Eu espero que eu tenha contribuído com os seus estudos. E no próximo vídeo vamos fazer apenas questões desta temática.